Olá, me chamo Sara e sou estudante de Letras, Língua Portuguesa na Universidade de Brasília. Sou uma mulher parda de cabelos longos e escuros. Atrás de mim tem uma parede branca, e também uma persiana branca. Hoje eu irei falar sobre a teoria histórico-cultural de Vygotsky e a educação inclusiva. O artigo O Social e o Cultural na obra de Vygotsky, de Engel Pino Sergado, analisa duas categorias fundamentais para compreender a teoria de Vygotsky, o social e o cultural. Então, irei apresentar os 5 pontos principais abordados no texto. O primeiro, centralidade do social e do cultural. Vygotsky destaca que as funções mentais superiores têm origem nas interações sociais e são moldadas pelo contexto cultural. Essas funções não são inatas, mas desenvolvidas por meio das relações sociais e da internalização de ferramentas culturais, como a linguagem. Segundo, funções mentais superiores como relações sociais internalizadas. As funções mentais superiores, como pensamento, memória e atenção voluntária, são vistas como produtos da internalização das interações sociais. Inicialmente, essas funções existem no plano interpsicológico entre indivíduos e, posteriormente, são internalizadas no plano intrapsicológico dentro do indivíduo. Terceira, mecanismo semiótico. Vygotsky propõe que a transformação das interações sociais em funções psicológicas ocorre por meio de mecanismos semióticos, especialmente a linguagem. A linguagem atua como mediadora, permitindo que o indivíduo internalize as experiências sociais e a transforme em processos mentais. Quarta, influência do materialismo histórico e dialético. A análise de Vygotsky é fundamentada no materialismo histórico e dialético, influenciado pelas ideias de Karl Marx. Ele considera que o desenvolvimento psicológico é resultado das condições históricas e sociais, enfatizando a importância do contexto na formação das funções mentais. E quinto, implicações para a educação. A compreensão de que as funções mentais superiores são construídas social e culturalmente tem implicações diretas para a educação. Destaca-se a importância de ambientes educacionais que promovam interações sociais significativas e o uso de ferramentas culturais para facilitar o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Então, esses pontos ressaltam a visão de Vygotsky, de que o desenvolvimento humano é profundamente influenciado pelas interações sociais e pelo contexto cultural. A internalização dessas interações, mediada pela linguagem e por outros signos, é fundamental para a formação das funções mentais superiores. Olá a todos e todas, me chamo Renata Cristina, sou professora da Rede Pública do Distrito Federal, tenho 37 anos, sou uma mulher branca de cabelos pretos, hoje presos em um rabo de cavalo, utilizo no momento uma blusa preta e atrás de mim, na parede da minha casa, há uma persiana. Hoje vou falar sobre o artigo Desenvolvimento e Deficiência na Perspectiva Histórico-Cultural, Contribuições para a Educação Especial e Inclusiva, de Débora Daines. E ela propõe uma análise crítica sobre como a deficiência é compreendida e abordada no contexto educacional, fundamentando-se na psicologia histórico-cultural de Lev Vygotsky. Deficiência como construção social e histórica. A deficiência não é vista apenas como uma limitação biológica, mas como uma construção social e histórica. O ambiente social pode tanto favorecer quanto dificultar o desenvolvimento de novas formações psicológicas, dependendo das interações e mediações estabelecidas. Natureza dinâmica da deficiência. A deficiência possui natureza dinâmica, sendo influenciada pelos processos educacionais e pelas interações sociais. Isso significa que as limitações não são fixas e podem ser transformadas através de práticas pedagógicas adequadas. Importância da mediação pedagógica. A mediação pedagógica desempenha um papel crucial na constituição da ação prospectiva do aluno com deficiência. Através de intervenções educativas intencionais,
é possível promover o desenvolvimento e a aprendizagem desses alunos. Crítica ao conceito da compensação. O artigo questiona a ideia de compensação como forma de corrigir déficits orgânicos, argumentando que essa perspectiva pode levar à normalização do indivíduo à negligência das condições sociais que influenciam o desenvolvimento humano. Em vez disso, propõe-se uma abordagem que considere a complexidade do desenvolvimento e a importância das interações sociais. Papel da escola na humanização. A escola é vista como um espaço fundamental para a humanização, onde as especificidades dos alunos não devem ser tratadas como impedimentos, mas como oportunidades para práticas pedagógicas inclusivas, que promovam o desenvolvimento de todos. Esses pontos ressaltam a necessidade de uma abordagem educacional que reconheça a deficiência como uma construção social e que valorize as interações e mediações no processo de desenvolvimento dos alunos. A obra de Deborah Dines contribui para a reflexão sobre práticas inclusivas e o papel transformador da educação. Falarei agora sobre a teoria de Vygotsky. Primeiro, mediação. O desenvolvimento humano ocorre por meio de interações mediadas, principalmente pela linguagem e pelos instrumentos culturais. Exemplo, o uso de lápis, livros, computadores como ferramenta de mediação no aprendizado. Exemplo prático. Um aluno com deficiência auditiva que utiliza a língua brasileira de sinais Libras como meio de comunicação. O intérprete de Libras atua como mediador entre o aluno e o professor ou a turma, possibilitando o acesso à informação. Na educação especial, o uso de recursos de tecnologia assistiva como pranchas de comunicação, softwares de leitura, são mediadores que favorecem a aprendizagem e a participação dos estudantes. Segundo, Zona de Desenvolvimento Proximal, ZDP. Representa a distância entre o que a criança já consegue fazer sozinha e o que ela pode realizar com a ajuda de um adulto ou de um colega mais experiente. Exemplo, uma criança que não sabe fazer uma operação matemática sozinha, mas consegue realizar com a orientação do professor. Na educação especial, o planejamento de atividades que respeitam a zona de desenvolvimento proximal é essencial para promover avanços reais, evitando tanto o abandono quanto a sobrecarga. Terceiro, funções psicológicas inferiores e superiores. As funções psicológicas inferiores são aquelas de base biológica, como percepção e memória elementar. As funções psicológicas superiores, como pensamento abstrato, linguagem complexa, autorregulação, se desenvolvem pela mediação cultural e interação social. Exemplo prático. Uma criança pode perceber cores, função psicológica inferior, e com mediação adequada, aprender a classificá-las por tonalidades, função psicológica superior. Na educação especial, reconhecer que funções superiores podem se desenvolver com suporte adequado, como o uso de recursos visuais, jogos ou estratégias de ensino diversificadas, melhoram ainda mais o aprendizado do aluno. Quarto, interação social. O aprendizado é fundamentalmente social. A aprendizagem acontece primeiro no plano interpsicológico, entre as pessoas, e depois no intrapsicológico, dentro da mente da criança. Exemplo, a criança aprende a linguagem conversando com os outros e só depois internaliza a fala. Na educação especial, o trabalho em grupo com teoria entre pares ou apoio colaborativo fortalece a aprendizagem, superando a exclusão e promovendo o pertencimento. 5. Internalização. O processo pelo qual as interações sociais e culturais se transformam em processos psicológicos internos. Exemplo, brincar de faz de conta antes de entender regras sociais internalizadas. Exemplo prático. Inicialmente, uma criança conta usando os dedos, mas com o tempo passa a fazer cálculos mentalmente. Na educação especial, apoiar o processo de internalização usando estratégias adaptadas contribui para a autonomia do aluno e fortalece suas aprendizagens. 6. Vygotsky, linguagem. Vygotsky enfatiza o papel fundamental da linguagem no desenvolvimento do pensamento e da aprendizagem. A linguagem é vista como ferramenta de mediação e regulação das funções psicológicas. Exemplo, a fala privada que a criança usa para orientar o próprio comportamento. Exemplo prático, um estudante com transtorno do espectro autista pode usar sistemas alternativos de comunicação, como PECs ou aplicativos, para expressar suas ideias. Na educação especial, a linguagem, em qualquer forma, é a base para o desenvolvimento cognitivo e social. Por isso, é fundamental investir na comunicação acessível e nos recursos de mediação.